A lua, um fio de prata no céu, mal iluminava a trilha. O vento sussurrava entre as folhas, carregando um frio incomum. A noite, normalmente tranquila em São Tomé das Letras, pulsava com uma energia estranha. Era como se a própria natureza soubesse que algo terrível estava por vir. Um vulto passou rapidamente pela mata, rápido demais para ser uma capivara ou um lobo-guará. Um arrepio percorreu a espinha de quem quer que estivesse por perto. A sombra se foi tão rápido quanto apareceu, deixando apenas a sensação de medo no ar. A noite, antes serena, agora carregava um peso, uma ameaça invisível. São Tomé das Letras, um refúgio nas montanhas de Minas Gerais, era conhecido por sua beleza natural e energia mística. As casas coloniais, aconchegantes e acolhedoras, testemunhavam a vida pacata da gente local. As ruas de pedra, geralmente cheias de vida, estavam desertas. O medo, como uma névoa fria, se instalava no coração da pequena cidade. A tranquilidade foi quebrada por um grito de horror que ecoou pelas vielas escuras, lembrando o canto da Iara em noite de tempestade. Dona Aparecida, ainda sonolenta, correu até a porta, o coração batendo forte. Na rua, vizinhos assustados se aglomeravam em frente à casa de Joaquim, o jovem ferreiro, que não havia voltado para casa na noite anterior. A apreensão se transformava em pânico à medida que as horas passavam. Joaquim, um rapaz querido por todos, era conhecido por sua seriedade e responsabilidade. Ele jamais deixaria de avisar caso fosse se atrasar, como quem esquece um recado na porta da igreja. Os homens da cidade se reuniram, formando grupos de busca para procurar por qualquer sinal do ferreiro. A busca se estendeu pela madrugada, a angústia aumentando a cada minuto. Até que, próximo à cachoeira Véu da Noiva, um grito cortou o silêncio. No chão, entre as pedras, a camisa rasgada de Joaquim, manchada de sangue. O horror se abateu sobre São Tomé como uma maldição do Curupira. Algo terrível havia acontecido. A notícia do desaparecimento de Joaquim se espalhou como fogo em palha seca. Sussurros amedrontados ecoavam pelas vielas. Os mais velhos se reuniam nas portas, meneando a cabeça em sinal de mau presságio, relembrando as histórias de assombração contadas nas rodas de tereré. Histórias antigas, há muito adormecidas, voltaram a assombrar a cidade. Lendas de um ser que habitava as sombras, uma criatura das trevas que vagava nas noites de lua cheia. Uma lenda que falava de um lobisomem, uma alma amaldiçoada condenada a se transformar em besta. O pavor se misturava à incredulidade, como quem ouve o saci pererecar no meio da noite. Seria possível que a lenda fosse real? Maria Clara, uma jovem conhecida por sua bravura e inteligência, se recusava a acreditar nas histórias fantasiosas. Joaquim era seu amigo de infância, e ela não descansaria enquanto não descobrisse a verdade, com a mesma teimosia de um pé de café agarrado à montanha. Determinada, Maria Clara decidiu investigar por conta própria, buscando respostas nos lugares mais improváveis, como quem procura por água no sertão. Ela vasculhou a biblioteca da igreja, revirou livros antigos e pergaminhos empoeirados. Maria Clara mergulhou nos relatos de viajantes e nas crônicas esquecidas da região. Procurava por qualquer pista, qualquer menção à criatura lendária, como quem busca ouro em rio de corredeira. A verdade, ela sabia, estava escondida em algum lugar, esperando para ser encontrada. O fardo da verdade. Após dias de busca incansável, Maria Clara encontrou um diário antigo, escondido no sótão da casa de sua avó, como um objeto esquecido em uma venda de garagem. As páginas amareladas contavam a história de sua família, revelando um segredo terrível, mantido em segredo por gerações, como uma receita de família guardada a 7 chaves. Um pacto ancestral, uma dívida de sangue que cobrava seu preço a cada geração.
A maldição do lobisomem, uma sombra que pairava sobre sua linhagem, era real, tão real quanto o sabor do pão de queijo no café da manhã. E o pior, o próximo a ser tomado pela maldição era Joaquim. Atormentada pela descoberta, Maria Clara se viu diante de um dilema cruel, como escolher entre o doce de leite e o brigadeiro, revelar a verdade e enfrentar o pânico, ou guardar o segredo e assistir Joaquim sucumbir à maldição. Maria Clara sabia que o tempo era curto, como os minutos antes da procissão de Corpus Christi. A próxima lua cheia se aproximava, e com ela, a transformação de Joaquim. Reunindo toda a sua coragem, ela compartilhou a terrível verdade com o padre Augusto, um homem de fé conhecido por sua sabedoria e compaixão, um verdadeiro anjo da guarda em forma humana. Juntos, eles elaboraram um plano arriscado para libertar Joaquim da maldição, como dois jogadores de truco armando uma jogada decisiva. Na noite da lua cheia, eles se reuniram na antiga igreja, o ar denso de incenso e medo. Seguindo as instruções do diário, prepararam um ritual de exorcismo, uma última esperança de salvar Joaquim das garras da besta, como quem acende uma vela para pedir proteção. As horas se arrastavam, cada minuto uma eternidade. Um uivo arrepiante cortou o silêncio da noite, ecoando pelas paredes da igreja, como o rugido de um trovão em dia de chuva. A porta se escancarou e uma figura grotesca, meio homem, meio lobo, invadiu o recinto. Os olhos da criatura brilhavam na escuridão, cheios de fúria e dor, como brasas acesas em meio à mata. Joaquim, ou o que restava dele, lutava contra a maldição que o consumia, como um peixe fora d'água lutando para respirar. O padre Augusto, erguendo um crucifixo de prata, começou a entoar as palavras sagradas do ritual, como um maestro conduzindo uma orquestra. A criatura urrou de dor, debatendo-se contra as correntes invisíveis que o prendiam, como um touro enfurecido em uma arena. Maria Clara, com o coração batendo forte, se aproximou da besta. Ela sabia que precisava fazer aquilo por Joaquim, por sua família, por São Tomé. Com lágrimas nos olhos, Maria Clara tocou a testa da criatura, repetindo as palavras que encontrara no diário como uma prece sussurrada ao pé do ouvido. Um clarão iluminou a igreja, seguido por um silêncio ensurdecedor, como se o mundo tivesse parado de respirar. A figura monstruosa se contorceu, encolhendo até que, no lugar da besta, lá estava Joaquim, pálido e assustado, mas livre da maldição como quem desperta de um pesadelo. A partir daquela noite, a lenda do lobisomem de São Tomé das Letras ganhou um novo significado. Uma história de coragem, sacrifício e redenção, como as histórias contadas em versos e prosas pelos cantadores do sertão. E Maria Clara, a jovem que enfrentou a escuridão, se tornou um símbolo de esperança, uma prova de que mesmo as maldições mais antigas podem ser quebradas. Os anos se passaram e a história do lobisomem se tornou parte do folclore local, contada em rodas de viola e causos à beira da fogueira. A cada lua cheia, os mais velhos se lembram da noite em que o mal quase consumiu a cidade. E Maria Clara, já uma mulher sábia e respeitada, se tornou a guardiã da história, garantindo que as futuras gerações jamais se esquecessem da importância da coragem e da compaixão, como uma benzedeira que guarda seus conhecimentos ancestrais. E assim, a vida seguiu em São Tomé das Letras. As ruas de pedra voltaram a ser tomadas por risos e conversas animadas, como um arraial em noite de festa junina. Mas, nas noites de lua cheia, quando o vento sopra entre as folhas e as sombras dançam nas paredes, um calafrio percorre a espinha dos moradores, um lembrete de que algumas lendas jamais morrem.